A semana entre 31 de março a 6 de abril de 2024 relembra um fato histórico que abalou a democracia brasileira há exatos 60 anos. A deflagração do golpe militar nas primeiras horas do dia 1º de abril de 1964. Esse ano chegamos nessa data em meio a investigações no Supremo Tribunal Federal de uma nova tentativa de golpe contra a democracia, que ocorreu em 8 de janeiro de 2023, com invasões à Praça dos Três Poderes por um grupo de militantes da morte a favor de anular a eleição e manter Bolsonaro no poder. O golpe fracassou. A soberana escolha do povo por Lula se fez valer. Mesmo que o Estado brasileiro tenha assumido oficialmente que pessoas foram mortas ou estão desaparecidas por se oporem ao regime, 364 continuam como desaparecidos políticos, sem que os familiares ou o governo saibam seu paradeiro ou de seus corpos. O Brasil também não avançou em determinar o número de camponeses e indígenas vítimas, e a comissão de mortos continua inativa, sem uma medida concreta do Ministério dos Direitos Humanos para reativar o fórum, paralisado durante a gestão Bolsonaro. Diante da falta de posicionamento oficial sobre o passado, a preocupação passa a ser a insegurança com o futuro. A disposição de preservar a memória e deixar claro o que foi feito pela ditadura militar contra a população protege a democracia e a liberdade. Hoje, na mídia ninja, você vai ver as principais notícias dessa data tão importante e os destaques das manifestações organizadas pelos movimentos sociais. Antes de prosseguir, se inscreva no canal e ative as notificações para receber em primeira mão todas as notícias da mídia ninja. 7 dos 38 ministros condenaram publicamente a ditadura militar, neste domingo, dia 31 de março, contrariando o veto de Lula em relação ao tema. O presidente esperava que tanto militares da reserva quanto civis ligados ao governo não se manifestassem em relação ao aniversário do golpe, sob expectativa de evitar acirramento político com as Forças Armadas. O Ministério dos Direitos Humanos havia programado um ato para este dia 1º. Contudo, Silvio Almeida usou as redes para se manifestar sobre a efeméride. Sob o título "Pra que ditadura nunca mais?", o ministro listou 6 razões para o brasileiro repudiar a ditadura, entre os quais, porque queremos um país livre de tortura e do autoritarismo. A ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, foi às redes sociais para reforçar a importância de se manter a memória e a verdadeira história acerca da ditadura militar. Para Dilma, isso é crucial para assegurar que essa tragédia não se repita, como, segundo ela, quase se repetiu nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Dilma, hoje atual presidente do novo Banco de Desenvolvimento, se manifestou no último domingo, dia 31 de março, após 60 anos do golpe que ensejou o período autoritário que prendeu e torturou militantes. Dilma foi presa aos 19 anos de idade pelo crime de subversão e foi submetida à tortura, com choques elétricos e socos. Símbolo de resistência ao regime, Dilma foi lembrada em diversas publicações nas redes neste domingo. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. A dor é insuportável. O senhor não imagina quanto é insuportável. Então, eu me orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente de ter mentido, porque eu salvei companheiros da mesma tortura e da morte. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. Os militares de pijama, golpistas saudosos desse macabro período histórico, emaranhados nos crimes recentes de tentativa de golpe de Estado, se manifestaram timidamente,
O general Hamilton Mourão disse que a nação salvou a si mesma, mas Bolsonaro se calou. De acordo com o senador, abre aspas, a história não se apaga e nem se reescreve. Em 31 de março de 1964, a nação salvou a si mesma, afirmou nas redes sociais. Na data quando há 6 décadas os militares despojaram o então presidente João Goulart para dar início ao regime autoritário no país. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro sequer fez posts nas redes sociais em cautela diferente a anos anteriores. Em novembro de 2013, por exemplo, ele foi o único deputado federal a se posicionar de forma contrária na sessão do Congresso que anulou simbolicamente o ato que retirou Goulart da presidência. O STF também entrou na questão avançando num julgamento para extinguir a possibilidade de interpretação errônea da Constituição sobre o papel das Forças Armadas. Esse ponto é usado por golpistas de plantão para tentar abrir uma brecha jurídica para uma tomada de poder. O ministro do STF, Flávio Dino, chamou a ditadura militar no Brasil de período abominável da nossa história constitucional e afirmou que a função militar é subalterna ao poder civil. A fala do magistrado ocorreu neste domingo, na sustentação de seu voto no STF contra a tese do poder moderador das Forças Armadas. O Supremo analisa uma ação para derrubar a interpretação de que o artigo 142 da Constituição concede aos militares a função de moderar conflitos entre os poderes. Dino escolheu fazer o voto na data que completam 60 anos do golpe, que levou nosso país a uma brutal ditadura, e disse o seguinte: há 60 anos, a revelia das normas consagradas pela Constituição de 1946, o Estado de Direito foi destroçado pelo uso ilegítimo da força. Com efeito, lembro que não existe no nosso regime constitucional um poder militar. O placar para derrubar a tese do poder moderador das Forças Armadas está em 3-0 neste momento no STF. O julgamento teve início na última sexta-feira, dia 29. A ação direta de inconstitucionalidade foi protocolada pelo PDT e pede limitações à atuação dos militares. A ação questiona a interpretação de alguns juristas de que o artigo 142 da Constituição concede aos militares o poder de moderar conflitos entre os 3 poderes da República. Até então, os ministros Fux, Barroso e Dino votaram contra a tese e, caso não hajam pedidos de vista, a peça tem previsão de ser julgada até o dia 8 de abril no plenário presencial. As informações foram extraídas da Agência Brasil. Movimentos sociais saíram às ruas para manter a memória viva e pedir justiça para os crimes cometidos. Em São Paulo, aconteceu a 4ª Caminhada do Silêncio. Centenas de manifestantes se reuniram na antiga sede do DOI-CODE, na zona sul da cidade. Com cartazes e faixas, pediram a punição de golpistas do passado, os militares que deram o golpe em 64 e os golpistas do presente que tentaram dar o golpe em 8 de janeiro.